Muito bem, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre ligação covalente coordenada ou dativa, tá? Essa ligação, ela só ocorre quando um elemento já estável então, lembre-se dessa característica. E a outra coisa muito importante, ele tem que ter par de elétrons sobrando. Se não acontecer essas duas condições, o átomo não realiza a ligação covalente coordenada ou dativa, tá? Então, eu vou fazer vários exemplos para que vocês entendam quando encaixar essa situação. O primeiro exemplo, eu já fiz com vocês, foi o O2. O O, ele está na família 6A, né? Significa que ele tem lá na sua última camada 6 elétrons. Então, a gente vai ter lá o O, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai ter o outro O, então vai ter lá 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que vai acontecer? Eles vão compartilhar aí 2 pares de elétrons, deixando aí ambos os elementos estáveis, realizando essa fórmula estrutural. Até aí eu acho que vocês não terão nenhuma dúvida, porque já foi uma molécula passada. Beleza, aqui não acontece ligação covalente coordenada ou dativa. Mas eu estou colocando ela para partir para a ideia de uma outra molécula, que é o O3. Bem, tem um terceiro oxigênio aqui. Como é que ele vai se ligar nesse oxigênio ou nesse oxigênio se ambos já estão estáveis? Então aí a gente entra nas condições para que aconteça a covalente coordenada ou dativa. O elemento tem que estar estável e tem que ter par de elétrons sobrando. Quantos pares de elétron tem sobrando esse O? Ele tem 2 pares. Quantos pares de elétron tem sobrando esse O? 2 pares também. Esse átomo de O já está com 8, esse átomo já está com 8, então eu consigo fazer aí a covalente coordenada. O que vai ser a covalente coordenada? O outro oxigênio, ele precisa de 2 elétrons, porque ele está desse jeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele está precisando de 2 elétrons para ficar estável. O que ele vai fazer? Ele vai encostar no par eletrônico que está sobrando de um dos elementos que já está estável. E esse átomo que já estava estável, ele meio que é forçado a compartilhar esse par de elétrons com o outro elemento que está precisando aí para buscar a sua estabilidade. O que acontece? Ele vai compartilhar esse par de elétrons e aí esse átomo vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse átomo vai ficar com 8, esse átomo vai ficar com 8. Essa ligação, ela era representada dessa maneira. Você colocava uma seta e apontava para o outro elemento oxigênio. Então, a seta é a representação de como era dativa. Certo? Atualmente, eles gostam de falar ligação covalente coordenada porque há uma outra maneira para fazer essa representação. Você vai colocar lá um simples traço. Ah, beleza, se for só colocar um simples traço não tem problema nenhum. Então tem um porém. Vocês têm que começar a representar os pares de elétrons que estão sobrando. Como a gente sabe que cada traço representa 2 elétrons, tem 2 elétrons sobrando aqui, então você vai colocar um traço. 2 elétrons sobrando aqui, você vai colocar outro traço.
2 elétrons sobrando aqui, você vai colocar um traço. 2 elétrons sobrando, 2 elétrons sobrando, 2 elétrons sobrando, você vai colocar 3 traços. E aí, normalmente, quem apresenta 3 pares de elétrons sobrando e ainda consegue fazer uma ligação é porque ele está realizando covalente coordenado. Então, esse modelo aqui é o exemplo de como se deve realizar aí a coordenada. Certo, gente? Então, uma outra maneira também, você pode contar os elétrons dessa situação. Cada traço é 2 elétrons, são 2 elétrons, desculpa. Então, esse ó, ele tem 1, 2, 3, 4 traços saindo ou estando com ele. Significa que cada traço são 2 elétrons, então eu tenho aí 8 elétrons. Esse átomo, 1, 2, 3, 4 traços, vai dar 8 elétrons. Esse átomo, 1, 2, 3, 4 traços. Então, uma coisa que não pode esquecer, essa representação aqui de traço indica dois elétrons. Independente se ele está ao redor ou entre os átomos. Toda vez que você vê um traço, ele vai indicar 2 elétrons. Ótimo. Agora vamos ver aí em situações em moléculas maiores. Então, exemplo 2. Por exemplo, no HClO3. Então, a gente tem lá, o H é da família 1A, o Cl da família 7A, o O da família 6A. Desses 3 elementos, o O, ele é o mais eletronegativo. Se ele é o mais eletronegativo, então o O vai aí deixar ao redor dele o H e o cloro, que são os 2 elementos que são menos eletronegativos. E eu sempre começo fazendo sempre com apenas um oxigênio, tá, gente? Depois eu acrescento os outros. Então, como que vai acontecer? Vou colocar os pares de elétrons aí. Esse aqui tem 6 elétrons. Esse daqui tem 7 elétrons. Esse daqui tem 1 elétron. Então, eu vou começar pelo H, porque o H é o mais fácil de todos. Tem 1 elétron lá. O O, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. O cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Beleza. Fazendo a estabilização aí. Vou estabilizar primeiro o H, porque ele só precisa de 1 elétron para ficar estável, né? Porque ele tem 1 já, com esse mais 1 elétron, ele vai ficar com 2 e ele obtém aí a estabilidade. Esse O agora, ele está com 6 elétrons. Com mais 1 que ele se ligou, ele está com 7. Então, ele precisa de mais 1. Então, beleza. Esse aqui já está estável, esse já está estável e esse já está estável. Só que ainda faltam quantos oxigênios? Faltam 2 oxigênios. O que vai acontecer? Esses oxigênios, eles vão atrás dos elementos que estão aí com pares de elétrons sobrando. Então, eles nunca vão atrás do H, porque o H sempre vai realizar essa única ligação. Então, eles vão aí atrás de quem? Ou do O ou do cloro. E aí entra essa parte aqui, ó, que eles são mais eletronegativos. Se eles são mais eletronegativos, eles não vão ficar fazendo disputa de elétrons com elementos iguais a eles. Então, eles vão atrás de quem? Do cloro. Então, o que acontece? O cloro tem 3 pares eletrônicos. Um oxigênio vai encostar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o outro oxigênio pode encostar aqui, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Para vocês não se confundirem, é melhor fazer representação da coordenada ou da dativa, por enquanto, por um retângulo, tá? Então aqui, ó, esse cloro fez uma coordenada dativa com esse oxigênio e o cloro fez uma coordenada dativa com oxigênio. Vocês estão vendo que tem um par de elétrons sobrando aqui. Significa que ele teria a capacidade aí de fazer mais uma dativa com outro elemento. Como que vai ficar a representação aí? Na fórmula eletrônica. Vai ficar H-O-Cl, dativa O, dativa O. Ou H-O-Cl-O-O. E aí eu faço a contagem dos pares. Esse O tem 2 pares, então eu coloco 2 traços. O cloro tem um par sobrando, um traço. Esse O tem 3 pares sobrando. Esse O tem 3 pares sobrando. Essa daqui, ó, é a fórmula mais utilizada e é a que vamos querer que vocês utilizem aí daqui para frente até o terceiro médio, tá? Vamos colocar assim, mais utilizada. Ok? Essa forma aqui ela já está caindo em esquecimento. Faz tempo que teve essa mudança de, em vez de falar dativa, agora a gente fala coordenada. Vamos fazer mais um exemplo aí. A molécula agora vai ser aí o SO3. Então, o S, ele é da família 6A. O O é da família 6A. Então, em ambos os casos, eles vão ter aí quantos elétrons? 6 elétrons. Ótimo. Então, vou lá. O O tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. O S, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre coloca um de cada primeiro, tá, gente? Então, vou lá, coloco o compartilhamento certo. Daí eu vou colocar o outro compartilhamento aqui correto. Esse, ó, 2, 4, 5, 6, 7, 8. O S, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ambos estão estáveis. Os outros 2 oxigênios que faltam vão atrás de quem? Do S ou do O? Eles vão atrás do S, porque o O é o mais eletronegativo. Então, sempre nós vamos aí atrás do elemento que está com menos eletronegatividade. Então, o oxigênio vai encostar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O outro O vai encostar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que nesse momento a gente vai fazer a representação aí de um retângulo. Então essa daqui é a fórmula eletrônica, que é aquela que mostra os elétrons. Essa daqui é a fórmula molecular. E a gente vai agora para a fórmula estrutural. Então, como é que ficaria aí? O, 2 traços, S, dativa O, dativa O.
ou O, dois traços S, traço O, traço O. A diferença é que aqui a gente tem que ver aí os pares de elétrons que não foram compartilhados. Então aqui tem 3. Então ficaria assim a fórmula estrutural aí mais utilizada. Por que a gente está insistindo nessa fórmula estrutural aqui? Tem várias perguntas que vocês vão começar a ver aí para frente, principalmente em exercícios, que eles perguntam da molécula quantos pares de elétrons não foram compartilhados. Porque aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 pares de elétrons compartilhados. Mas pares de elétrons não compartilhados a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, por isso que a gente prefere que vocês realizem esse tipo de fórmula, que é quando vocês indicam aí a quantidade de pares de elétrons não compartilhados ao redor dele, ok? Uma coisa importante, eu estou fazendo só de cores diferentes para que vocês entendam da onde eu estou tirando esses traços ao redor de cada elemento, mas vocês podem realizar tudo da mesma cor, ok? Beleza, obrigado, gente.